Sabe aquelas tarefas repetitivas, chatas, que a gente faz todo dia no computador? Imagina se elas simplesmente sumissem. Pois é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Vamos desmistificar a programação para quem não é da área, usando como base as ideias do livro Automatize Tarefas Maçantes com Python. A ideia aqui olha, é quase revolucionária: fazer o computador ralar pela gente. Essa frase é o resumo perfeito do poder que a gente vai explorar. Pensa bem nisso. O que 3 pessoas levaram 2 dias inteiros para fazer, uma pessoa com um programinha simples fez em apenas 2 horas. Isso não é só uma melhoria, né? É uma mudança radical na forma de trabalhar. E toda a inspiração para essa nossa conversa vem deste livro, que foca na programação prática para quem, olha, nunca escreveu uma linha de código na vida. O objetivo não é formar engenheiros de software, não. É muito mais entregar um tipo de superpoder, a capacidade de criar as próprias ferramentas para resolver os perrengues do dia a dia. Mas tá, de onde veio aquela frase do começo? A história é a seguinte. Numa loja de eletrônicos, a equipe tinha uma tarefa, nossa, gigantesca. Eles precisavam analisar uma planilha com milhares de preços de concorrentes. Tenta imaginar a cena. Um monte de papel impresso, cada funcionário checando linha por linha, comparando o preço um a um. Um processo manual, lento e, vamos ser sinceros, um baita desperdício de tempo e talento. E é aqui que a mágica acontece. Um dos colegas, que ainda estava aprendendo a programar, decidiu encarar o problema de um jeito diferente. Em poucas horas, ele escreveu um programa bem simples que fazia todo o trabalho pesado. Lia a planilha, comparava os preços e cuspia o relatório final, prontinho. E o tempo que o programa levou para rodar tudo? Meros segundos. Essa história mostra o ponto principal. Computadores são infinitamente melhores e mais rápidos para fazer tarefa repetitiva do que qualquer ser humano. Fato. Essa história leva a gente para a filosofia central do livro. Programação não deveria ser vista como um clube fechado só para engenheiros, sabe? Pelo contrário, é uma habilidade, eu diria, fundamental no século XXI e super acessível para todo mundo. Pessoal de escritório, administradores, acadêmicos, basicamente qualquer pessoa que queira ser mais eficiente no computador. E o foco aqui não é nada ambicioso, tipo criar o próximo grande aplicativo. É uma coisa bem mais prática, mais imediata, resolver aqueles pequenos grandes problemas do dia a dia. Se uma tarefa é feita no computador e se repete, olha, a chance dela poder ser automatizada é enorme. Mas que tipo de tarefa exatamente? Pense em renomear e organizar milhares de arquivos com um único clique. Ou preencher formulários online de forma instantânea. Extrair dados de um site todo dia automaticamente. Ou, quem sabe, formatar centenas de planilhas do Excel no tempo que se leva para tomar um café. São essas coisinhas que acabam com o nosso tempo e energia. Agora, vamos quebrar um dos maiores mitos, ok? Muita gente se sente intimidada pela programação, acha que é coisa de gênio da matemática, mas a realidade ela é bem mais acessível do que parece. A pergunta que não quer calar: precisa ser um crânio em matemática para programar? A resposta curta e grossa é não, de jeito nenhum. Para a grande maioria das tarefas de automação, a matemática que se usa não passa do que a gente aprendeu no ensino fundamental. O livro usa uma analogia que eu acho perfeita, a do Sudoku. Um jogo de Sudoku tem números, certo? Mas a essência dele não é matemática, é lógica pura. Programação funciona de um jeito bem parecido. O desafio é pegar um problemão e quebrar ele em uma sequência de passinhos lógicos, bem simples que o computador consiga entender e seguir. E não é só lógica, não. Programar também é um ato criativo. É muito parecido com construir algo com Lego. Com um conjunto de pecinhas básicas, dá para criar estruturas super complexas e únicas. Muitas vezes não tem uma resposta certa, mas sim vários caminhos criativos para resolver o mesmo problema. A ferramenta que o livro escolhe é o Python. Mas o que é Python, afinal? De forma bem simples, é uma linguagem de programação feita para ser clara e fácil de ler, quase como se a gente estivesse lendo instruções em inglês. Essa facilidade toda faz do Python a porta de entrada ideal para esse mundo. Ok, a teoria é bem interessante, mas como isso funciona na prática? Vamos dar uma olhada na lógica de um programa bem simples, só para mostrar que não tem nenhum bicho de 7 cabeças por trás do código. Pensa num programa que conversa com uma pessoa. Primeiro, ele diz olá. Depois ele pergunta qual o seu nome e guarda essa resposta. Aí ele pode usar esse nome para dizer algo como prazer em te conhecer, fulano. Ele pode até fazer um cálculo bobo, tipo seu nome tem X letras. E por fim, ele pergunta a idade e se despede. Cada uma dessas ações é um passo lógico, uma instrução que a gente deu para o computador.
Mas como é que um programa lembra de um nome ou de uma idade? Ele usa uma coisa chamada variável. A melhor forma de pensar nisso é imaginar uma variável como uma caixa com uma etiqueta. A gente pode criar uma caixa com a etiqueta nome, underline do usuário e colocar o nome da pessoa lá dentro. Toda vez que o programa precisar dessa informação, ele só vai lá e procura pela caixa com a etiqueta certa. Simples assim. Quando a gente junta esses conceitos simples, instruções em sequência e caixas para guardar informações, a gente chega no verdadeiro poder da programação, a capacidade de dar ordens para o computador e fazer ele trabalhar para a gente. O ponto-chave aqui, então, não é virar um especialista em tecnologia. É sobre adquirir uma nova forma de pensar e uma ferramenta que transforma um computador de um aparelho que a gente só usa para um assistente pessoal. Nossa, incrivelmente eficiente. A mensagem final, então, é de empoderamento. Com um pouquinho de conhecimento, qualquer pessoa pode começar a dar instruções para o computador, transformando horas de trabalho maçante em segundos de execução automática. E o melhor, liberando tempo para o que realmente importa na vida. E isso tudo deixa a gente com uma pergunta para pensar. Se fosse para escolher uma coisa, qual seria a primeira tarefa repetitiva do dia a dia a ser eliminada para sempre? Aquela planilha, aquele relatório, aquele processo manual que ninguém gosta de fazer? É bem aí que começa a jornada da automação. E a promessa é essa.